Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui com a aula 02 do nosso curso completo da CPA 10. Eu gostaria de lembrar a todos para se inscreverem no nosso canal, para estar recebendo as novas videoaulas desse curso e também nos próximos. E quem puder clicar em gostei também para ajudar o canal, eu fico muito grato. Bom, essa aula 2, ela tem três grandes conteúdos, que é ética, a regulamentação, análise de perfil e também a gente pode incluir a lavagem de dinheiro. Como vocês podem ver, eu fiz um esqueminha aqui, porque a ética, a regulamentação e a análise de perfil, elas giram meio juntas, tá? E um quadro separado para lavagem de dinheiro, que é um assunto muito importante, cai em bastante questões e é um assunto meio confuso, assim como a ética é um assunto meio confuso, porque na verdade são conceitos básicos e alguns termos que você tem que saber corresponder eles com as perguntas. Bom, vamos lá, começando com a ética. É bom lembrar que é o mesmo conteúdo para a prova da CPA 10, para a CPA 20, para a CEA, para a CGA, enfim, todas as provas da Ancor, da Ambídio, e até mesmo a CPF, são sempre o mesmo conteúdo. A ética é dividido em 7 grandes conteúdos, por assim dizer, que são 7 palavras-chave. O primeiro deles é integridade. Um profissional certificado deve prestar um serviço íntegro e deve ser considerado pelos clientes merecedores da confiança. A integridade é baseada na honestidade e na sinceridade, que não devem ser substituídos por vantagens e ganhos pessoais. É importante que seja analisado não só o conteúdo, mas também o espírito. Então é um conteúdo bem simples, todas as palavras-chave, é importante não confundir elas na hora de responder as questões. Então eu botei só uma ou duas linhazinhas principais de cada palavra-chave para ficar mais fácil de entender e memorizar. Objetividade consiste em prestar um serviço objetivo e pontual, prezando pela honestidade e imparcialidade, independente do serviço prestado, manter a objetividade, evitando que a opinião pessoal viole esse código. Então, se o cliente for te procurar para fazer uma previdência privada, consiste em não querer desviar ele para um CDB ou para um outro tipo de fundo de investimento. A competência fala que o profissional certificado deve estar apto, possuindo os conhecimentos necessários, mantendo o nível adequado de habilidade. A competência inclui também o reconhecimento de suas limitações, encaminhando a um outro profissional, quando você não tiver total aptidão do conteúdo, e a competência de extrema importância para a continuidade e aperfeiçoamento profissional. Então vale lembrar que se o cliente for pedir informações que você não está qualificado, por exemplo, uma informação mais detalhada sobre ações, você encaminha algum corretor de ações. E o aperfeiçoamento profissional também é tratado lá na frente da certificação periódica, tá? Outra palavra-chave é confidencialidade. Bom, isso não precisa nem se comentar, mas enfim, é um dos conteúdos onde o atendente não deve informar nenhuma informação confidencial sem a prévia autorização do cliente, a não ser exposta à judicial. É claro que se o juiz te pedir informação, você não tem como negar a ordem judicial. E ao buscar um certificado profissional, o cliente estabelece uma relação de confiança, que só é possível com o entendimento das informações e a certeza que as mesmas serão confidenciais. A conduta profissional é agir com dignidade, humildade e respeito com os clientes e outros profissionais em conformidade das regras, regulamentações e requisitos. Requer também resguardar as marcas que você representa. Uma vez que você representa 3, 4 produtos financeiros diferentes, você não pode denegrir um perante o outro. Também não deve faltar o respeito com outro profissional que tenha alguma opinião diferente. A probidade, esse é um dos mais complexos porque não encaixa muito nas palavras do dia a dia, é a justiça e imparcialidade nos relacionamentos profissionais. Manter a integridade passando adiante o tratamento que gostaríamos de receber. É bem simples, é mais de você lembrar mesmo o significado da palavra. A diligência também é um pouquinho complicada, que é demonstrar cuidado atendendo os clientes e profissionais com zelo, dedicação e rigor, zelando pelo produto ideal para cada cliente. A ética é basicamente simples, o mais difícil é você lembrar na hora da prova de não confundir o significado das palavras. O outro assunto é a regulamentação. A regulamentação há 3 tópicos menores, tá? Que são os fundos de investimento, a marcação no mercado desses fundos e a certificação continuada que a gente falou ali antes. Os fundos de investimento são regulados pela Ambit, que tem um código específico, mas ele não se sobrepõe à legislação.
Dois tópicos interessantes é o pedido de registro para um fundo de investimento deve ser acompanhado do prospecto, o regulamento, o comprovante da taxa de registro, que é uma taxa que os fundos têm que pagar, e o formulário de cadastro. O objetivo do código da ANBID de regulação dos fundos de investimento é a concorrência mais leal, a padronização dos procedimentos para que cada fundo não age de uma maneira confundindo assim o investidor, melhorar a qualidade desses fundos que são oferecidos aos investidores e a promoção das melhores práticas de mercado. O pedaço mais importante do fundo de investimento é o prospecto dele. Tá? O prospecto eles devem ser disponibilizados para os investidores via internet, via físico. O prospecto deve conter as principais informações e características do fundo, dentre as quais as informações sobre as políticas de investimento, os riscos envolvidos e a responsabilidade dos cotistas. Tem uma série de dados que são obrigatórios, que a gente tem os itens aqui. A não garantia da veracidade das informações pela CVM ou Anbima, porque esses órgãos não têm como fiscalizar cada informação que está contida em cada prospecto e se eles estão de acordo com a realidade. Da utilização de estratégias com derivativos, se for o caso. Então, se o fundo opta por negociar opções, mercados futuros, na carteira do fundo ele deve ser informado separado. Que não há garantia da eliminação de perdas para o fundo ou pelo investidor. E que o fundo também não conta com qualquer garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, ou mecanismo de seguro, ou até mesmo fundo garantidor de crédito. Então, lembrando que nenhum fundo é garantido pelo fundo garantidor de crédito, é para poupança, CDB, mas não fundos de investimento. E a rentabilidade passada nunca vai representar uma rentabilidade futura. Tem que estar constando principalmente nos informes dos informes de rentabilidade passados. Isso. E as informações do prospecto estão em concordância com o regulamento, mas não a substituem. O regulamento é um trecho muito maior, tá, que constam todas as informações do fundo. Voltando aqui para o nosso menu, o próximo item é a marcação a mercado. Tá? A marcação a mercado consiste no registro dos ativos pelo preço negociado no mercado, no caso de ativos líquidos, que são as ações, os títulos da dívida pública, os CDIs, ou preço de negócio possível para os ativos não líquidos. Então, se o fundo tem o crédito de uma dívida de empresa, que não é um ativo tão líquido assim, tem que botar ao valor justo de mercado, que seria um possível negócio. E o principal objetivo da marcação a mercado é evitar que a transferência de riqueza entre os cotistas aconteça, porque com uma posição desatualizada você não sabe exatamente o valor negociado da cota. É expressamente vedado a divulgação de qualquer meio, em qualquer meio de um período de dados menor que 12 meses, então o fundo nunca pode apresentar nenhuma informação de rentabilidade com menos de 12 meses e também rentabilidade com menos de 6 meses e o registro na CVM é proibida. Então, antes de 6 meses de vida de um fundo, é expressamente proibida a divulgação de rentabilidade. E a comparação entre fundos que tenham classificação Anbima diferentes. Então, você não pode comparar um fundo de investimento de renda fixa em direitos creditórios com um fundo de investimento de renda fixa de títulos públicos, por exemplo, para não confundir o investidor. Da certificação continuada, estabelece os princípios e regras que devem ser observados pelas instituições participantes. Então, todos os gerentes bancários, por exemplo, como vocês provavelmente são obrigados a fazer a CPA 10, que é para os atendimentos de balcão, com o público não tão qualificado para investimento, que não tem tanto conhecimento e não tem acesso a produtos com nível de investimento maior. E a CPA 20, que diferencia basicamente onde a CPA 20 vai ter autorização para atender os segmentos private, corporate e investidores qualificados. Lembrando que os investidores qualificados são aqueles com mais de 300 mil em ativos financeiros, ou os investidores institucionais, que são as empresas. Para o próximo nosso assunto aqui, a gente vai para análise de perfil. Segundo a Anbima, os distribuidores dos fundos de investimento devem adotar procedimentos formais para verificar se o fundo oferecido está de acordo com o perfil do investidor. E a coleta dessas informações deve ser o suficiente para a definição de um perfil de investimento, o que possibilita ver se o perfil do investidor é compatível ao fundo que está sendo oferecido. A API, ou Análise do Perfil de Investidor, é uma metodologia desenvolvida para
obter um perfil de investimento do cliente. Perfil esse que é obtido através de um questionário com simples perguntas quanto à tolerância do investidor ao risco. E o objetivo dela é auxiliar na decisão dos investimentos. O seu preenchimento é obrigatório para fundos multimercado, renda fixa com crédito privado, fundo de ações. E esse formulário tem uma validade de 360 dias. O cliente pode se recusar a preencher esse formulário desde que ele declare isso por escrito. E caso o cliente deseje investir em um produto divergente do seu perfil, a instituição deve alertar o cliente por escrito. Por exemplo, se o perfil do cliente é de renda fixa, porque ele não gosta muito de correr riscos, e mesmo assim está querendo investir em um fundo de investimento de ações, a instituição financeira deve avisar por escrito que ele está ciente dos riscos, além do prospecto, é claro. Esses questionários devem estar disponíveis de forma escrita na agência ou também pelo Internet Banking. Esses questionários podem resultar basicamente em 3 perfis. O perfil conservador, que é o cliente que busca segurança em seus investimentos, que vai estar sempre buscando renda fixa para evitar o risco. O perfil moderado, que é o cliente que está disposto a correr algum risco para obter ganhos maiores do que a inflação, principalmente. Recomendo-se a renda fixa, multimercados e até uma pequena parcela em ações. E já o investidor agressivo, que está disposto a correr maiores riscos e obter rentabilidades maiores. Esse cliente é recomendado para os fundos multimercados e fundos de ações, uma vez que os fundos de renda fixa vão oferecer um risco baixo, mas também um retorno super baixo. Lembrando que isso é sempre um ciclo. A ética tem que seguir a regulamentação. Na regulamentação tem que fazer análise de perfil, e aí cabe da tua ética oferecer um produto compatível com a regulamentação, um produto que esteja regular e que seja de acordo com o perfil do cliente. O outro tópico importante é a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é um processo criminoso que transforma recursos ilegais em ativos aparentemente lícitos. Existe hoje um esforço internacional de combate à lavagem de dinheiro. Tá? A lavagem de dinheiro é dividida em 8 fases, mais ou menos. E eu separei cada um em uma slide aqui separado, tá? Primeiro são as fases da lavagem de dinheiro. É a colocação, que é o primeiro, que ocorre através de depósitos, de compra de instrumentos negociáveis, compras de bens. Então são os investimentos que os infratores vão realizar, vão depositar dinheiro em contas diversas, vão comprar moeda estrangeira, vão comprar títulos negociáveis, como imóveis. A ocultação é a segunda etapa do processo, que consiste em dificultar o rastreamento, que a gente vai ver depois. O giro desses valores por diversos países e instituições financeiras para tentar impossibilitar o rastreamento desse valor. E a integração, que é quando os ativos são incorporados formalmente no sistema econômico, sendo investidos em atividades formais, como a abertura de restaurantes ou prestações de serviços, porque é mais fácil você tirar notas frias para esquentar esse dinheiro depois e ter uma fonte legal de dinheiro. Um exemplo, para a gente ter uma ideia, que a colocação são os depósitos iniciais feitos durante um longo período, em diversas contas, sempre com valores inferiores a R$10.000 ou $10.000, para evitar investigações da Polícia Federal, no caso do Brasil, ou da Interpol em casos de paraísos fiscais estrangeiras. A ocultação são quando esses valores são transferidos em contas para a Europa ou outros paraísos fiscais para esconder ainda mais a origem desses valores. E a integração é quando os valores voltam para o país de origem, investimento de negócios legítimos como restaurantes, construtoras e outros prestadores de serviços. É importante para evitar a lavagem de dinheiro é conhecer o seu cliente. A coleta de informações sobre o cliente é necessária para possibilitar uma análise apropriada da situação financeira, experiência e objetivos do cliente. A instituição deve possuir uma metodologia que resulte em perfis de investidores, criando uma descrição clara e objetiva de cada um dos perfis e que seja de conhecimento do investidor. A identificação dos clientes também é específica na lei, onde é exigido identificar os clientes mantendo cadastros atualizados, incluindo de proprietários de empresas e clientes de empresas, manter o registro de informações em moeda corrente ou nacional estrangeira e ativos financeiros, atender o prazo fixado pelo órgão judicial que compete às requisições formuladas pelo COAF. Lembrando sempre que isso vai correr em segredo de justiça. Os crimes antecedentes da lavagem de dinheiro são a dissimulação, ocultação, origem
dissimulação da origem do valor, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente da infração penal. Converter esses ativos ilícitos em ativos lícitos. Quem adquire, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda e tem depósito de movimentações ou transfere ainda. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Os indícios dos crimes de lavagem de dinheiro são os aumentos substanciais de transferência de depósitos transferidos a conta sem relação com o cliente, a troca de grandes quantias e de notas grandes por notas de pequeno valor, grandes trocas de moeda estrangeira, várias compras de travel money, cheques administrativos ou outras ordens de pagamento, a movimentação de recursos em praças de fronteira como Foz do Iguaçu, Chuí, Santana do Livramento, movimentações incompatíveis com patrimônio e atividade financeira do cliente, abertura de diversas contas com depósitos de um mesmo cliente, abertura de contas em estações de transbordo como rodoviárias, aeroportos, portos e a utilização do cartão de crédito não compatível com a capacidade financeira do usuário. O COAF, que é o Controle de Atividades Financeiras, é vinculado ao Ministério da Fazenda, tem como uma finalidade disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar, identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. Para que o COAF seja bem sucedido, é importante que todos os bancos e instituições financeiras visadas também, como joalherias, galerias de arte, informem os fatos relevantes. A comunicação ao COAF é feita pelo SISCOAF, com valores acima de R$10 mil ou com movimentação estrangeira acima de US$10 mil. As operações suspeitas por pessoas físicas, empresas ou conglomerados que num mês superem o valor de R$10 mil também. Depósito em espécies ou provisionamento para saque com valor igual ou superior a R$100 mil, indiferente de serem suspeitas ou não pelo alto valor. Toda operação realizada por instituição financeira acima de R$10 mil deve ficar registrada no banco. E se a operação acima deste valor for considerada suspeita, deve ser comunicado ao Bacen através do SISCOAF. A pena para os crimes de lavagem de dinheiro são de reclusão de 3 a 10 anos e multa para quem ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer crime antecedente da lavagem de dinheiro, podendo a pena ser reduzida para 2/3 e cumprida em regime aberto se o autor ou o coautor participar espontaneamente da investigação, e a pena será aumentada de 2 a 3/3 se o crime definido for reincidente ou por intermédio de instituição criminosa. A multa aplicada pela COAF nunca vai poder ser superior ao dobro do valor da operação. Então, se foram sonegados R$100 mil, a multa máxima são R$200 mil, ou o dobro do lucro real da operação. Então, se nesses 100 mil a pessoa lucrou 10 mil, não pode ser superior a 20 mil. E o valor nunca vai poder ser superior a 20 milhões de reais também. Essa é a aula 02, então, do nosso curso completo da CPA 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem se inscrever no nosso, mandar um e-mail para o nosso e-mail, que é atendimento@topinvest.com.br. Fico à disposição para as dúvidas também nos comentários e não esqueçam de se inscrever em nosso canal.